Vamos continuar a nossa meditação na palavra do Senhor, falando sobre as parábolas de Jesus aos discípulos e para nós, e para aqueles que hão de crer no nome do Senhor Jesus. A parábola que nós vamos meditar essa noite está no livro de Lucas, capítulo 18. Do verso 1 até o verso 8. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 1 até o verso 8. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora que eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ele não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amado Jesus, obrigado por essa palavra e pedimos que a graça do Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, nos levar ao entendimento profundo da Tua vontade revelada nesta palavra, que possamos ser edificados por meio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Nesta parábola, a mensagem central é a necessidade de orar e de continuar a orar pela fé e com fé na presença do Senhor. Então, o assunto-chave seria a oração e perseverança com fé. Oração, perseverança e com fé na presença do Senhor. Que seria o primeiro versículo que nós acabamos de ler, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E para que Jesus fizesse aos discípulos entender e compreender a mensagem que ele queria passar sobre a necessidade de orar e de continuar a orar e nunca desanimar, ele usou esta parábola onde é inserido a viúva e o juiz injusto que estava na mesma cidade. Mas antes de Jesus introduzir essa parábola, ele deu uma introdução para preparar o coração e o entendimento dos discípulos para compreender a mensagem a partir do capítulo 17. E depois ele encerra com uma outra parábola a partir do verso
9 do capítulo 18, mostrando o cuidado que nós devemos ter antes de entrar nos assuntos do reino de Deus. Devido à humildade que deve dominar o nosso coração para não se exaltar na presença de Deus. Para introduzi-los no assunto, ele começou lá no capítulo 17 para mostrar de que, na verdade, o reino dos céus está acessível a toda a humanidade. O reino dos céus, o reino de Deus está entre nós, a partir de uma pergunta feita a Jesus no capítulo 17, verso 20. Diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está aqui entre nós. O reino de Deus não é visível para dizer aqui está o reino ou lá está o reino dos céus, ou o reino de Deus, mas ele já está no nosso meio. Está aqui no nosso meio, é acessível a nós. Nós podemos entrar no reino dos céus. Nós podemos fazer parte dos assuntos dos céus, do domínio de Deus. Deus abriu a porta para nós termos acesso aos assuntos dos céus. Ser parte do reino de Deus por meio de Cristo Jesus. Nós podemos conversar com Deus. É o que Jesus queria mostrar para os discípulos. Agora nós podemos conversar com o Pai, porque o reino é chegado a nós. O domínio de Deus, a soberania de Deus é chegado a nós. Nós podemos agora conversar com o nosso Pai. Nós podemos ter acesso ao reino de Deus e conversar a respeito dos assuntos dos céus aqui na terra. É chegar ao reino dos céus. E no final, ele encerra com a parábola sobre dois homens que foram à casa de Deus para orar. Estavam perante Deus, estavam perante o reino de Deus para orar. E um orava assim: Deus, eu te agradeço. Gratidão a Deus. Mas, no entanto, vem palavras a seguir dizendo o seguinte: porque eu não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano ao meu lado. Ele orava assim no seu íntimo, mas Deus conhecia o coração, Deus sondava a mente e sabia o que passa por dentro do ser humano. Deus não precisa que o homem fale a palavra para escutar. Ele olha para o coração e sabe a imaginação do nosso coração. E ainda ele continuou: jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto eu ganho. Esta é a oração do publicano, do fariseu na presença de Deus. Ao mesmo tempo estava ao lado dele o publicano que ficou distante, e ele nem ergueu os olhos para os céus, e orava e batendo no peito, dizendo: Deus tenha misericórdia de mim. Esta era a oração do publicano. Olha o assunto que nós estaremos meditando, que é a oração, foi introduzido no começo, mostrando que nós podemos entrar na presença de Deus para orar, porque o assunto, o reino de Deus, está entre nós. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos ter o cuidado ao entrar no reino de Deus para não se exaltar, pensando de que nós merecemos alguma coisa, ou por mérito nós podemos receber de Deus alguma coisa. Sim, podemos orar na presença de Deus, mas com o entendimento de que nós não merecemos nada perante Deus. Nós não temos mérito alguma para reivindicar na presença de Deus.
mas o que nós necessitamos é a misericórdia de Deus. É clamar por misericórdia, clamar sabendo que nós não merecemos nada. Não por mérito que nós recebemos, mas é por graça e misericórdia de Deus. Aí sim nós podemos entrar agora para a oração na presença de Deus, tendo como a necessidade principal na nossa vida, na nossa jornada, a oração. Aqui Jesus estava mostrando de que a oração não é apenas um ato religioso a ser feito, mas sim partindo do pressuposto de que temos a necessidade sim de orar. Faz parte da nossa necessidade do dia a dia. Assim como nós necessitamos de alimentos, necessitamos de roupa, necessitamos da água, do ar para respirar, nós, como povo de Deus, necessitamos da oração para viver. É por necessidade nós entramos na presença de Deus para orar. E por isso que Jesus fala, para mostrar aos seus discípulos que deviam ou necessitam de orar e de continuar a orar na presença de Deus. E para tornar mais claro o assunto, ele usa a parábola da viúva e do juiz injusto, para que os discípulos possam entender claramente o que Jesus queria falar com a necessidade da oração. Ele usa a figura da viúva. A figura da viúva para os judeus naquele tempo, eles iam entender claramente a necessidade que eles, na verdade, deveriam ter para com a oração. A viúva era uma pessoa, era a mulher que o marido faleceu ou morreu, podemos assim dizer. É uma mulher desamparada. É uma mulher em estado de necessidade, que precisa de ajuda dos outros para a sua necessidade diária. A viúva estava numa situação em que ele não poderia reivindicar a sua justiça por si só. Ela precisava de uma autoridade para atender a sua demanda, para que a sua causa seja julgada, para que os seus direitos sejam restaurados para ela. A viúva estava num estado de desamparo e de necessidade e que precisa de uma força alheia para que os seus problemas sejam resolvidos. E não só para que os discípulos entendessem a necessidade, mas que vê-se que chegou o tempo de eles agora começarem a orar na presença de Deus. Lembra num texto atrás, lá no livro de Lucas, capítulo 5, verso 33 ao 34, chega os fariseus e os discípulos dos fariseus e discípulos de João perguntando para Jesus: Senhor, por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam e oram, mas teus discípulos só comem e bebem e não oram e nem jejuam? Por quê? Qual foi a resposta de Jesus? Você dirá ao noivo colocar os seus amigos em jejum e oração enquanto está presente? Enquanto está preparando para o dia de casamento, os amigos vão jejuar? No dia da boda, de casamento, do preparativo de casamento, quem vai jejuar? Mas ele ainda continua falando para eles: olha, mas vai chegar o dia em que o noivo vai ser retirado no meio deles, aí sim eles jejuarão e orarão. Estarão em jejum e oração. E esse tempo está se aproximando. E agora Jesus vai lembrá-los de que o noivo está prestes a ser retirado no meio deles. Aí sim terão a necessidade de orar, de pedir a graça de Deus, de ajuda de Deus. É por isso que ele usa a parábola da viúva, porque o noivo vai ser retirado.
Então os discípulos vão viver um momento como se fosse período de viúva. Porque literalmente Cristo já não estaria mais com os discípulos. Ia ser morto. E depois da morte do Senhor, eles iam orar. Porque o mestre não vai estar literalmente com o seu povo, com os seus discípulos. Aí sim eles terão a necessidade de clamar. Nós estamos nesse estado da espera agora do retorno do nosso noivo, que é o cabeça da igreja, que é o Cristo. Nesse período da espera do nosso mestre, estamos numa necessidade de orar, de clamar, de buscar Deus em orações, de clamar ao nosso Pai em orações. Esta é a razão de Cristo usar a figura da viúva e não qualquer pessoa na cidade para mostrar-lhes a necessidade de orar, porque a figura de uma viúva vai mostrar que eles, na verdade, estão num estado da necessidade de oração, de buscar Deus em oração. E a necessidade de buscar aquele que está acima de todos. E falando ainda do assunto da oração, nós podemos segmentá-los em 3 fases quando se fala da oração. Nós podemos ter um tempo de oração a sós, na presença de Deus. E também momento contínuo de oração no Espírito, na presença de Deus. E momento de oração com a família de Deus, que é a igreja. Um tempo juntos em oração. São as recomendações bíblicas para nós. O tempo a sós de oração com Deus, nós podemos aprender com o nosso Mestre, Cristo Jesus. Quando Ele estava aqui na terra, Ele tinha tempo a sós de orações com Deus, como é descrito no livro de Marcos, capítulo 1, verso 35. A Bíblia nos diz que Jesus, de manhã cedinho, Ele levantava e ia no deserto para ter tempo a sós com o Pai, para orar, para conversar com Deus. Ele estava deixando um exemplo para nós, a necessidade de nós termos esse momento necessário para conversar com o Pai, para colocarmos nossos assuntos, nossos deveres ao nosso Pai e pedir ajuda e a orientação de Deus para com os nossos assuntos e assunto da Igreja de Cristo. Há sim necessidade desse tempo a sós com Deus, que muitas das vezes se torna escasso para conosco. E eu lembro várias vezes eu falho nesse momento necessário de conversar com Deus, de tirar um tempo a sós com Deus para conversar com o Pai. E várias vezes tenho falhado nisso. Mas eu lembro de não ter falhado com o meu alimento diário. Eu lembro de não ter falhado em ter o meu café de manhã, o almoço e a janta, porque é necessário. Tanto quanto é necessário esse alimento para o nosso corpo, também a oração é necessária para a nossa vida espiritual com Deus. Senão estaremos morrendo espiritualmente na presença de Deus, pensando que estamos vivos, mas mortos. Assim como o nosso corpo se enfraquece, passando um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana sem se alimentar, vai se enfraquecendo cada vez mais e chega um momento em que desfalece. Agora, pense comigo,
passando vários dias, meses, anos, sem conversar com Deus, sem ter tempos de oração com Deus, como ficaria a nossa vida espiritual? É nessa grande necessidade que Jesus vai alertar seus discípulos de que terão essa necessidade, sim, de orar e sempre ter esse tempo a sós de oração com Deus. Olhando para o texto de primeira carta aos Tessalônicas, capítulo 5, verso 17, vai nos mostrar essa grande necessidade, essa recomendação para conosco de ter tempo a sós, tempos de oração na presença de Deus. São as recomendações pela graça do Espírito, por intermédio de Paulo, aos Tessalônicas, capítulo 5, verso 16 ao verso 18. Diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Alegrem-se e orem continuamente e deem graças a Deus em todas as circunstâncias da vida. São recomendações para conosco, o dever de nós continuarmos orando na presença de Deus. E um outro segmento que nós podemos observar em torno da necessidade de oração é orar no Espírito sempre. Orar no Espírito. Efésios capítulo 6, verso 18. Vai dizer o seguinte: orem no Espírito em todas as circunstâncias, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Tenha isso em mente. Orar no Espírito o tempo todo. Essa recomendação faz parte das armaduras que Paulo fala para nós revestirmos nessa luta contra principados e potestades. Falando das armaduras, em comparação com a armadura do soldado, e por fim ele termina com essa recomendação em todo tempo. Em todas as circunstâncias. Essa é uma oração que, querendo ou não, em vários momentos a gente acaba orando. Lembra quando você passa por um susto, no momento você exclama: Deus tem misericórdia. Este é um ato de oração no Espírito, momentâneo. Do momento você lembra de Deus, você clama por Deus. E isso deve ser contínuo, lembrando em Deus em todos os momentos da nossa vida, para que sejamos socorridos em circunstâncias adversas. Ele fala que em toda circunstância que nós atravessarmos, devemos pedir ajuda de Deus. Seja no Espírito. Não é necessário dobrar os joelhos, não é necessário clamar em voz alta, mas no teu espírito Deus escuta, Deus ouve, porque Ele sonda a mente, sonda o coração e Ele sabe da sua necessidade. Você pode orar no espírito, seja no trabalho, seja na rua, seja no volante, seja na estrada, onde você estiver, você pode sim orar no espírito, estar em contato, em comunicação com o teu Pai Celestial.
sim, podemos orar a Deus no Espírito. Um exemplo que nós podemos trazer aqui para a nossa meditação é o exemplo de Neemias. No capítulo 1 do livro de Neemias, nós podemos observar alguns textos, alguns versículos, para ver o exemplo de uma oração no Espírito, bem como também uma oração a sós com Deus. Neemias era um líder que, de volta do cativeiro, trouxe o povo para reconstruir a cidade de Jerusalém. Ele estava se envolvendo com uma missão acima da capacidade humana de voltar para reconstruir a cidade de Jerusalém. A Bíblia fala que quando ele recebe a notícia da cidade de Jerusalém, no cativeiro, ele recebe a notícia de que a cidade estava assolada, a cidade estava destruída, a cidade ficava em estado de ruína. Aí ele entra na presença de Deus em oração, clamando ao Senhor. Neemias capítulo 1, verso 4, diz o seguinte: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando e jejuando, orando ao Deus dos céus pela cidade de Jerusalém. E isto foi no mês de Quisleu, fala o versículo 1. O mês Quisleu no calendário hebraico é entre novembro e dezembro. Nesse período que ele recebe a notícia, e ele começa a orar na presença de Deus e jejuar. No capítulo 2, verso 1 diz o seguinte: no mês de Nissan, que é entre março e abril, no 20º ano do reinado Artaxerxes, na hora de servir ao rei o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Ele tinha passado 5 meses de oração e jejum na presença de Deus, por causa do povo de Deus que estava em ruína. E continuando o texto, com medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruína e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei disse: o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus. Olha aqui a reação de Neemias. Quando o rei lhe perguntou: o que você então queria pedir? E ele não foi direto ao rei. Primeiro ele foi orar a Deus. Mas nesse momento, perante o rei, com certeza ele não ia sair na presença do rei para orar e depois voltar na presença do rei. E também não poderia ficar em silêncio por longo período, porque era a resposta do rei. E o rei precisava, era a pergunta do rei, e ele precisava de uma resposta de imediata da parte de Neemias. No entanto, Neemias diz aqui que ele orou a Deus antes de responder ao rei. Ele estava no espírito de oração. Agora, Deus, o que eu direi ao rei? O que vou pedir ao rei?
no meu coração a vontade é de voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade. E será que o rei vai aceitar esse pedido? E ele estava com medo perante o rei. Ele era copeiro do rei. Como o rei ia permitir uma coisa dessa a Neemias? Mas Neemias orou a Deus, pedindo ajuda, a intervenção de Deus no coração do rei, para que o rei permitisse que os seus pedidos fossem aceitos na presença dele. E depois ele respondeu ao rei, colocando a sua petição. 3 pedidos ele colocou diante do rei. E por fim, no verso 8, a parte B, diz o seguinte: visto que a bondade e a mão de Deus estava sobre mim, e o rei atendeu os meus pedidos. O rei concedeu todos os pedidos de Neemias. E Neemias voltou para Jerusalém e reconstruiu as muralhas de Jerusalém. Mas o importante aqui que nós podemos observar é a oração no espírito, no coração de Neemias. Conversando com o rei e ao mesmo tempo orando a Deus antes de pedir ao rei. E pela graça de Deus, tocando o coração do rei, concedeu os pedidos a Neemias. E isso nos deixa um exemplo claro de que nós podemos orar no Espírito em todas as circunstâncias. Mesmo conversando, mesmo estando em um apuro, sofrendo ou passando por momentos de dor, nós ainda podemos conversar com Deus no Espírito. Nós podemos pedir ajuda a Deus no nosso Espírito. Mesmo chorando, podemos ainda assim clamar a ajuda de Deus no nosso Espírito, porque Ele sonda e conhece a nossa mente e o nosso coração. Há necessidade de orar no Espírito. E também há necessidade de nós orarmos como igreja, reunir em orações. Várias recomendações podemos encontrar na Bíblia. Jesus estava falando com os seus discípulos, como o corpo, a todos eles a necessidade de se reunirem em oração. A parábola é dirigida à igreja que estava se iniciando naquele momento, aos discípulos, para eles continuarem unidos em oração. Uns textos atrás vai trazer essa clareza ao nosso entendimento quando Jesus fala: aonde estiverem 2 ou mais no meu nome, eu estarei no meio deles. E o que ligarem na terra terá sido ligado no céu. O que for desligado na terra terá sido desligado nos céus. O que concordarem, uma oração de concordância. Uma oração num só propósito, num só entendimento. Uma oração que a igreja se concorda que seja feito aquilo que está sendo tratado no momento. Por isso há uma necessidade da igreja se reunir em oração. Há necessidade do povo de Deus procurar unir em oração. Se há possibilidade de a igreja começar a reunir em oração, é nesse momento. Estamos no momento da necessidade da igreja se reunir em oração. E essa recomendação nós podemos encontrar os discípulos colocando na prática a partir do livro de Atos, capítulo 2, o verso 42 a seguir. Depois que Jesus foi aos céus, aí se chegou o tempo da igreja se reunir em oração, buscar a Deus em oração, unidos e juntos na presença de Deus. A Bíblia diz que eles se continuavam nos ensinos dos apóstolos, na comunhão e na oração.
Aqui nós vamos encontrar logo a oração como pilar da igreja. Um dos 3 pilares da igreja. Aqui temos o ensino da palavra, a comunhão e a oração, que são 3 pilares para a igreja se sustentar, para a igreja viver. E para hoje focaremos apenas nesse 3º pilar, que é a oração. Tanto quanto o ensino da palavra, assim como a comunhão, também é necessário a oração. Assim como é necessário a oração, também é necessário a comunhão e a palavra. Os 3 é necessário que a igreja desenvolva para o seu amadurecimento. E nesse texto de Atos capítulo 2, verso 42, ele fala que a igreja permaneceu na oração, continuou orando na presença de Deus. É necessário nós reunirmos em oração como a igreja. E a igreja continuou nesse ritmo de oração. Os missionários são enviados, apóstolos é enviado por meio de uma oração aos gentios. Ele passa o tempo e volta à comunidade cristã para ser fortalecidos. E a igreja continuou orando, de casa em casa, orando juntos, na presença de Deus. E a Bíblia fala que depois de um momento que os apóstolos foram presos, açoitados e repreendidos e forçados a não continuarem a pregar o nome de Cristo, saindo da prisão, foram no lugar, a casa de oração, junto aos outros irmãos, para orar na presença de Deus. E unânimes oraram, clamando pela ajuda de Deus, pedindo que Deus lhes desse a força para continuarem pregando boas novas da salvação. A Bíblia diz que nesta oração Deus ouviu e foi tremendo lugar e foram cheios do Espírito Santo e saíram com a força e a intrepidez do Espírito e continuaram sem medo pregando a palavra de Deus. É necessário a igreja ser fortalecida, reunidos na oração, para serem capacitados para viver o Evangelho de Cristo, a graça de Deus. Se nós, como povo de Deus, ignorarmos esses princípios, estaremos mancando no reino de Deus. Estaremos vivendo, sofrendo no reino de Deus sem necessidade. Mas uma igreja que se reúne em oração, concordando, Deus dará a sua graça. O que eles concordarem em oração terá sido concordado nos céus. Este é o momento de nós procurarmos reunir em oração. Não podemos estar aqui, mas pode ter um irmão ao lado de você, orar junto. Pode ter um irmão dentro da sua casa ou a sua família, orar junto. Se ter tempo para vir nas reuniões de orações aqui, venha orar juntos. Juntos, Deus derramará a sua graça sobre nós para cumprir os seus propósitos na nossa vida como o corpo de Cristo. Há essa necessidade da igreja se reunir em orações para sermos fortalecidos na graça de Deus. E essa necessidade que Cristo queria que os seus discípulos vissem e entendessem e compreendessem que é urgente e é necessário eles manterem essa vida de oração em comunidade, em comum, juntos, em comunhão na presença de Deus. E isso foi a prática dos apóstolos e os que foram convertendo após eles. Do livro de Atos nós podemos ver essa vida de oração juntos até o final de Atos, e nós devemos continuar essa vida de oração na presença de Deus. Nós podemos colocar na brecha para que Deus cumpra a sua graça e a misericórdia sobre nós e sobre a nossa vida.
E não só orar, mas também continuar orando. Permanecer orando. A perseverança em oração. Nós já lemos no texto de Tessalônicas de que deveríamos perseverar, continuar orando. O que nós podemos diferenciar de uma oração de perseverança são as repetições das palavras que não têm sentido para com Deus. A perseverança não é ficar repetindo as palavras que às vezes nem têm sentido para com Deus. É o que Jesus já chama a atenção aos discípulos. Olha, quando forem orar, não faça como os fariseus, não fica repetindo as palavras, porque Deus já sabe o que você precisa. O exemplo do publicano já é claro. O publicano já entra na presença de Deus para orar, ele bate no peito: Senhor, tenha misericórdia de mim. Palavras curtas. E Jesus fala que esse publicano saiu na presença de Deus justificado. Mas aquele fariseu continuou com os seus pecados. A perseverança é o que Jesus fala por intermédio da parábola da mulher, da viúva. Ele fala que toda vez ele ia na casa do juiz: juiz, faça minha justiça. E o juiz falava: não. E ela voltava: juiz, faça minha justiça. E o juiz falava: não. E ela voltava de novo: juiz, faça minha justiça. E ele falava: não. E ela voltava de novo. E ele não. Ela voltava de novo. Mas chegou o momento que o juiz diz: embora que eu não tema Deus, e nem que importe com os homens, mas eu vou fazer a justiça dessa mulher, para que ele não volte aqui de novo para me importunar. A persistência da mulher em buscar a justiça pela sua causa nos ensina uma lição de que nós devemos persistir na oração. O que é essa persistência? Nós temos um assunto para colocar na presença de Deus. Nós devemos levar esse assunto até que seja resolvido. Nós temos que conversar com Deus a respeito desse assunto até que o assunto seja resolvido. Que das muitas vezes nós falhamos, como a igreja, como fiéis, como crentes em Cristo Jesus. Começamos um assunto em oração, depois esquecemos desse assunto. Parece que o assunto não tem importância para nós. Quando Jesus fala essa parábola, ele estava mostrando aos discípulos de que o que nós temos que levar na presença de Deus, devemos ter em mente de que é um assunto importante e é necessário. Não é por em vão. Se for em vão, é melhor não colocar na presença de Deus. Mas o que nós levamos na presença de Deus deve ter valor para conosco. Devemos saber que é importante para o reino de Deus. E não colocar nos pontos e depois esquecê-los numa jornada, em meio caminhos. Não começar a olhar para assuntos e depois ignorar esse assunto. Não colocar os pedidos a Deus só por colocar, mas como se fosse algo de importância para conosco e que nós vamos perseverar em busca da resposta até que chegue a resposta. Mas a resposta pode ser sim ou não. Mas enquanto não chegar a resposta, nós temos aquele assunto na presença de Deus como algo importante a ser procurado, buscado até encontrar. Em Mateus capítulo 7, a partir do verso 7, ele fala: pedi, buscai, batei a porta até ser dado. Persistem, continuem pedindo a Deus até ser resolvido o assunto.
a mulher persistiu até o assunto ser resolvido. E Jesus continua na parábola dizendo o seguinte: atente para aquilo que diz o juiz. Atente. Quais são as palavras do juiz? Ele falou que ele não teme a Deus e nem se importa com os homens. Esta era a característica do juiz, que ia atender a demanda da viúva. E a viúva tinha causa com seu adversário. Aqui nós podemos enquadrar a sociedade em 3 categorias. Aquele que está em necessidade e que busca ajuda, e aquele que oprime a outra, e a autoridade que não se importa em resolver os problemas da sociedade. E se você olhar um pouco atrás, vai ver que Jesus já tinha caracterizado a sociedade que nós íamos enfrentar. Depois que ele falou que o reino de Deus é chegado, ele trata a sociedade comparando que a sociedade vai encaminhar para um momento como o tempo de Noé e como o tempo de Sodoma e Gomorra, em que o povo bebia e ninguém se importava mais com ninguém. Mas, no entanto, nessa mesma sociedade em que ninguém se importa com ninguém, o reino dos céus é acessível. Nós podemos pedir ajuda a Deus. E Deus pode mover um coração endurecido para atender a nossa demanda. Nessa sociedade em que ninguém se importa com o outro, Deus pode mover o coração para que a nossa demanda seja atendida. É por isso que Jesus fala: atente bem para aquilo que o juiz disse. Mas olhe também por um outro lado, de que Deus, sim, se importa em atender a nossa demanda. E Deus pode mover o coração daquele que é endurecido para atender a nossa causa. Deus fará justiça. Tanto o juiz injusto, tanto o adversário da viúva, assim como a viúva, ambos estão debaixo dos cuidados de Deus. Ambos estão sujeitos ao reino de Deus, ao poder de Deus. E Deus pode mover em favor daqueles que buscam ajuda dele. Deus pode mudar o coração do perverso para atender a causa do seu povo. Tem assuntos na nossa vida, na nossa jornada como cristão, que vai depender dos outros, que vai depender da autoridade, que vai depender da sociedade. E que se Deus não mover o coração desta sociedade ou da autoridade, a nossa causa será tomada por perdida. E só Deus pode mover o coração para que a nossa causa seja alcançada e seja resolvida pela ajuda de Deus. É por isso que há, sim, a necessidade de nós, como povo de Deus, ter esse tempo de oração com Deus, tempo de comunhão e oração juntos na presença de Deus, para colocar as nossas causas na presença de Deus. E Jesus fala que tão depressa ele atende a nossa causa. Deus atende a nossa causa. Se nós o buscarmos em orações, se nós, como povo de Deus, nos reunirmos por uma causa e concordar, Jesus disse que terá sido concordado no céu e será respondida a nossa oração. Se a igreja se reunir em oração. E se a igreja entender que tem essa necessidade de se reunir em oração na presença de Deus. Se nós particularmente temos esse entendimento de que temos a necessidade de orar na presença de Deus e de continuar a orar no Espírito na presença de Deus e de buscar estar em união, em comunhão, em oração na presença de Deus,
Deus tão depressa atenderá a nossa causa. Deus tão depressa ouvirá as nossas orações. Deus tão depressa responderá às nossas petições na presença de Deus. E por último, Jesus vai encerrar o assunto exclamando: contudo, quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé na terra? O que tem a ver entre a oração e a fé? A persistência na oração com a fé. A fé é a medida da nossa ação diante de Deus. O que nós fazemos na vida, tanto em oração como no serviço, dentro da igreja ou fora da igreja, é medido pela nossa fé em Deus. O quanto nós acreditamos em Deus move a nossa ação, a nossa atitude, a nossa conduta. O que fazemos tem a ver com a nossa fé em Deus. O que falamos tem a ver com a nossa fé em Deus. A nossa persistência em oração, a nossa dedicação, a nossa permanência em oração tem a ver com o nível da fé que nós temos em Deus, o quanto nós acreditamos em Deus. A nossa perseverança em determinados assuntos, em busca da resposta continuamente na presença de Deus, tem a ver com o nível da fé que nós temos, o quanto nós acreditamos que Deus vai resolver esse problema. É por isso que a nossa fé tem a ver com a nossa perseverança em oração. E se Cristo exclama: será que vai encontrar a fé na terra? Significa que se está em causa a nossa perseverança na fé, automaticamente haverá defeito na nossa perseverança em orações. Se nós fraquejarmos na fé, também fraquejaremos nas orações. E se Cristo não encontrar a fé na terra, então não encontrará quem busque a Deus em orações. Então, o quanto nós acreditamos em Deus vai delimitar, vai nos levar em oração, vai nos levar à perseverança, vai levar o nosso nível da perseverança em busca da ajuda de Deus. Se nós lembrarmos o que Paulo fala aos Romanos capítulo 12, quando ele fala de nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, como que é o nosso culto racional, o nosso entendimento, e ele vai continuar dizendo o seguinte: neste culto, neste serviço a Deus, cada um vai exercê-lo na medida da sua fé. Aquele que vai orar, ora à medida da sua fé. Aquele que vai exercer um ato de oferta, ele vai fazê-lo à medida da sua fé. Aquele que vai administrar os bens, vai fazê-lo com a medida da fé que ele tem em Deus. A fé é o padrão que mede a nossa atitude, a nossa ação como crentes em Deus. É por isso a
a necessidade de nós entendermos de que necessitamos, assim como a viúva, ter este caráter ou a conduta de aproximar a Deus em orações e permanecer buscando a Deus e com fé na presença de Deus. Amém? Este é o entendimento que deve pairar a nossa mente, o nosso entendimento, para que a nossa causa como povo de Deus seja atendida na presença de Deus. A parábola diz respeito a essa necessidade. Para encerrar, vamos recapitular o capítulo 1, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar na presença de Deus. Amém? Deus, nosso Pai, agradecemos a Tua graça e a Tua misericórdia. E que o Senhor possa nos dar o entendimento, possa quebrantar os nossos corações e possa nos levar a esse entendimento profundo da necessidade que nós temos de estar em oração na Tua presença, no nosso tempo a sós, na nossa vida diária e na nossa vida como a igreja, essa vida de oração juntos na presença de Deus. Nos conduza e nos mova para que a Tua graça possa manifestar na nossa vida, no nosso dia a dia, para a glória do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém.